Olá galerinha, eu sou o professor Orlando Ciardi e estamos aqui para falar hoje sobre função do primeiro grau. Vamos acabar com essa dificuldade, esclarecendo todas as suas dúvidas hoje. Então vamos começar aqui com a definição de função do primeiro grau. Muito bem, chama-se de função polinomial do primeiro grau, toda função definida de reais em reais, e aí eu tenho a lei de formação f de x, ax mais b. Ela é polinomial porque a sua lei de formação é um polinômio do primeiro grau. Se vocês observarem, o expoente da variável x aqui é 1, por isso ela é do primeiro grau. Esse azinho aqui é o coeficiente angular, ele não pode ser zero, por isso os reais asterisco. Já o coeficiente linear, que é o b, ou termo independente, ele pertence aos reais e pode assumir qualquer valor que pertença ao conjunto dos reais. Vamos ver aqui alguns exemplos para facilitar a sua compreensão. O primeiro exemplo diz o seguinte, y é igual a 4x mais 2. Então, esse a é sempre o coeficiente angular, ele sempre vai acompanhar a variável x. E ele não terá letra, então ele é só a parte numérica. O coeficiente numérico aqui é 4, portanto a vale 4. O coeficiente linear ou termo independente, então, é 2. Muito fácil, é só observar quem tem variável é o a, quem não tem variável é o b. Muito bem, vamos para o outro exemplo. Y é igual a 5x menos 9. Perceba de vermelho aqui o coeficiente angular 5 e o coeficiente linear menos 9. Vamos para mais um exemplo, é muito simples, muito fácil. Lembrando, pessoal, que esse y é a mesma coisa que f de x. Y é f de x, ou seja, y está em função de x. Esse x é a variável independente e esse y é a variável dependente. Está em função de. Ok? Muito bem, seguindo esse exemplo. Então aqui nós temos o termo que acompanha o x, né? Então ele é o menos 2. O a vale menos 2 e o b vale 10. Vamos continuar então para o próximo exemplo. Aqui eu tenho a função y igual a 3x. Perceba que eu não tenho valor expresso para um termo independente. Logo ele será igual a 0. Então o termo independente b é igual a 0. E o meu coeficiente angular é 3. Muito bem? Vamos então para uma situação seguinte. Pessoal, como construir o gráfico de uma função do primeiro grau? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Construir o gráfico, esse exemplo diz assim, construir o gráfico da função f de r em r. Gente, quem é esse f? F de função. E esse R é o domínio, é o conjunto de onde parte a relação. E esse conjunto onde chega a relação é o contradomínio. Ou seja, eu tenho uma função, uma relação que parte dos reais até os reais. Esse então é chamado de conjunto domínio e esse é chamado de conjunto contradomínio. Definida pela lei de formação, f de x igual a 2x menos 4. Então nós podemos construir uma tabela. Vamos agora para uma situação. Como obter o gráfico de uma função do primeiro grau? O exemplo, ele pede para construir o gráfico de uma função do primeiro grau. Função essa que a gente define f de reais em reais, ou seja, esse aqui é o conjunto domínio, que é de onde parte a relação, e esse aqui é o conjunto contradomínio. Definida pela lei de formação, f de x igual a 2x menos 4. Como o x é uma variável independente, senhoras e senhores, a gente pode atribuir quaisquer valores que mais nos agradarem para a variável x. Daí então, aplicando esse x que nós escolhemos ao acaso, dentro dessa lei de formação, nós vamos encontrar um valor para y, de maneira que nós vamos encontrar pares ordenados. Tudo bem? Então aqui eu escolhi aleatoriamente menos 1, 0, 1, 2 e 3. Quando eu aplico esse menos 1 aqui nesta lei de formação, eu vou substituir o valor de x aqui menos 1 por x. Então fica y igual a 2 vezes menos 1 menos 4. Fazendo essa continha rapidamente, 2 vezes menos 1 é menos 2 e menos 4
4 dá menos 6. De maneira que eu tenho agora um par ordenado menos 1 para x e menos 6 para y. Quando eu aplico zero nesta lei de formação, eu tenho 0 vezes 2 que dá 0, menos 4, então dá menos 4. E aí eu sigo com esse outro par ordenado e assim sucessivamente. Eu encontrei aqui, então, senhoras e senhores, esses valores, olha, 1 valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores e 5 valores. Esses valores, esses pares ordenados, são pontos pertencentes ao gráfico da função do primeiro grau, que, lembrando, será sempre representado por uma reta oblíqua. Então, como nós estamos agora localizando os pontos obtidos aqui no nosso plano cartesiano, então nós colocamos aqui as coordenadas cartesianas, né? Nós temos o ponto 2 e 0, o ponto 3 e 2, nós temos o ponto 1 e menos 2, o ponto 0 e menos 4, nós temos o ponto menos 1 e 6. De maneira que eu tenho, ao ligar esses pontos, eu tenho uma reta crescente que determina essa função f. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir. Eu tenho uma outra maneira muito mais rápida de fazer isso aí. Por quê? Nós sabemos que se eu tiver um único ponto, eu não defino uma reta, porque sobre um ponto, um único ponto, eu posso passar infinitas retas. Os senhores concordam comigo? De maneira que para determinar um ponto, para determinar uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então basta que eu tenha 2 pontos. Se eu tiver esses 2 pontos, por exemplo, por esses 2 pontos, passam-se apenas ou passa apenas uma única reta. Tudo bem? Então, nós observamos alguma peculiaridade? Será que vocês conseguem observar alguma coisa específica neste gráfico? Então, deixa eu apagar aqui. E aí eu quero mostrar essa peculiaridade. Como 2 pontos definem muito bem uma reta, basta que nós descobramos apenas 2 pontos quando eu tenho a lei de formação. A lei de formação lá era f de x igual a 2x menos 4, certo, senhores? Então, se eu descobrir o coeficiente linear, que é o intercepto do eixo y, e a raiz da função, ou o zero da função, eu já tenho 2 pontos. Basta ligá-los, sabendo que sempre que esse coeficiente angular aqui, ó, que é 2, for positivo, essa reta será crescente. E o b, coeficiente linear, sempre será o intercepto do eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Então, com isso fica fácil. Se eu determinar o zero da função, eu já tenho o coeficiente linear, basta encontrar então o zero da função e aí eu ligo esses 2 pontos. Eu tenho o gráfico ou o esboço desse gráfico dessa função. Muito bem? Vou mostrar como se faz no próximo exemplo. Vamos lá então, próximo exemplo. Construir o gráfico da função f de Rn, definida por f de x igual a menos x mais 3. Como é que a gente faz agora então? Bom, primeiro eu determino os coeficientes. Muito fácil, o coeficiente angular é 1. Perceba que não é 1, é menos 1, desculpa. Vamos editar isso. Então vamos lá, galerinha. Coeficiente angular é menos 1. Que acompanha a variável x, e o coeficiente linear é o 3, porque é o termo independente. De maneira que fica fácil, eu já tenho a partir do coeficiente linear 2 pontos. Esse ponto aqui é 0 e 3. Esse aqui é o intercepto do eixo y. Ele vai tocar então o eixo y, essa função tocará o eixo y nesse ponto 0 e 3. De maneira que agora basta achar a raiz dessa função. Para fazer, ou para encontrar a raiz dessa função, basta igualar f de x a 0, ou seja, fazer y valer 0. E se y vale 0, eu estou substituindo aqui nessa função, nós teremos que x menos ou menos x mais 3 será igual a 0. E aí eu resolvo essa função, ó. Menos x é igual a menos 3, de maneiras que eu posso multiplicar essa equação por menos 1, e aí x é 3. Muito bem. E aqui eu determino outro ponto, o ponto de interceptação ou ponto de interseção do eixo das abscissas, que é o ponto 3 e 0. Vamos ver esse gráfico, como é que ficaria? Então, percebam que eu tenho o intercepto do eixo y aqui,
que é no ponto 0 e 3, tá? Coordenadas cartesianas 0 e 3, como eu havia falado, e o intercepto do eixo x, que é a coordenada 3 e 0. Como essa função ela é decrescente, a reta que determina essa função, ela será decrescente, inclinada para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Então, relembrando, para determinar uma reta, basta que eu tenha 2 pontos. Então, se acha, quer dizer que para eu calcular ou para eu fazer o esboço desse gráfico de uma função do primeiro grau, basta que eu determine 2 pontos? Sim, na verdade, você vai precisar determinar 2 pontos, porque um dos pontos vai estar sempre expresso na sua função do primeiro grau, que será o ponto de interceptação do eixo das ordenadas, o eixo y, né? Que é o intercepto b, justamente o coeficiente linear. Ele toca sempre o eixo das ordenadas. Muito bem? Vamos continuando com a aula, então. Então, o gráfico de uma função do primeiro grau, senhoras e senhores, sempre será uma reta oblíqua, ou seja, ou vai estar inclinada para a direita ou estará inclinada para a esquerda, como os senhores bem podem ver aqui nos 2 exemplos. Eu tenho aqui um resumão, né, desses 2 gráficos. Ou seja, se o coeficiente angular A for positivo, a reta será crescente, então ela estará inclinada para a direita. De maneiras que, se esse coeficiente angular for negativo, então essa reta terá uma inclinação para a esquerda. E então nós teremos este exemplo de gráfico. Então, lembrando, para determinar uma reta, basta que eu tenha 2 pontos. Então aqui, ó, os interceptos. Esse intercepto é aquele que intercepta, que toca, né? Que cruza o eixo. Então esse B é o coeficiente linear porque ele intercepta o eixo das ordenadas. E esse aqui é o intercepto do eixo x, que é a raiz. O intercepto do eixo x é sempre a raiz. Da mesma forma, no outro exemplo, nós temos aqui o intercepto B novamente, que é o intercepto do eixo y, e o intercepto do x, que é a raiz. Professor, e como é que eu determino essa raiz da função do primeiro grau? É fácil, é só determinar a e b, então esse x será menos b sobre a. Sempre, professor? Sempre. Então você tem os 2 pontos aí determinados de forma muito prática, muito rápida e muito objetiva. Não precisa ficar atribuindo valores. Pode fazer atribuindo valores? Pode, mas você precisa ganhar tempo de resolução, né? Afinal de contas, você vai fazer o PAS, vai fazer o Enem mais para frente, então precisa de ganhar tempo nas resoluções. Então não convém perder tempo nesse tipo de questão, atribuindo valores para a variável x. Então eu tenho o intercepto do x é a raiz. Como é que determina a raiz? Menos b sobre a. Você encontra o b e o a na lei de formação de cada uma das funções. Então vamos dar continuidade agora, vamos resolver alguns exercícios para praticarmos esse nosso conceito. Muito bem, senhoras e senhores. Galerinha, nós estamos aqui para resolver uma situação, um problema. Olha lá, dada a função afim ou do primeiro grau, é o mesmo número que ela recebe, a função f de x igual a x mais b, né? E conhecendo-se as imagens, ou seja, f de menos 1 é igual a 7, f de menos 4 é igual a 2. Ele quer que você determine ou determinar a lei de formação dessa função. Ou seja, se nós pararmos para pensar, esse f de menos 1 igual a 7 e o f de 4 igual a 2, nada mais, nada menos, eles são 2 pontos que determinam uma reta. Ou seja, eu tenho ponto menos 1 e 7 e tenho ponto 4 e 2. Ora, para determinar uma reta não basta que eu tenha 2 pontos? Pois então, ele me deu os pontos e a partir desses pontos eu posso determinar a lei de formação. Lembrando que aqui eu tenho a coordenada x e aqui eu tenho a coordenada y. E como é que eu faço isso, professor? Muito simples, é só substituir o valor de x e y na forma genérica, ou seja, na forma geral. Vamos ver como é que ficaria isso então. Observe só. Trocando então os valores das variáveis que ele me deu aqui nesta lei de formação, ficaria assim, ó. Y, que é f de x,
que é 7, igual a AX, ou seja, A vezes menos 1 mais B. Observaram? Então, e aqui nesse outro ponto, como é que ficaríamos? O y não é 2, então 2 é igual a A vezes 4 mais B. Olha, se eu fizer uma organizada, se eu der uma organizada nisso, fica muito fácil. Olha. A propriedade comutativa da multiplicação diz que eu posso trocar esses dois termos aqui de lugar, né? Porque A vezes menos 1, eu posso dizer menos 1 vezes A. Ou seja, eu vou ficar com essa função, com essa cara. 7 igual a menos A mais B. E aqui eu tenho que 2 é igual a 4A mais B. Se vocês observarem, eu acabei de criar um sistema de equações do primeiro grau. E eu tenho duas variáveis, A e B. Observe, fica muito simples se eu aplicar aqui qualquer uma das técnicas de resolução para sistemas de equações do primeiro grau. Então, qual fica mais adequado? Faça o que você achar mais fácil. Eu vou fazer aqui, ó, usando um simétrico, usando um pivô para tornar a situação simétrica. Vou multiplicar a primeira equação por menos 1, de maneira que ela vai ficar assim. Ó. Vamos trazer isso para cá. Nós vamos ficar assim, ó, dando uma organizada. 7 é igual a A menos B. Menos 7 igual a A menos B. Troquei o sinal do 7, troquei o sinal do A, troquei o sinal do B. E a segunda equação, basta que eu faça uma repetição. Então, 2 é igual a 4A mais B. Olha o que aconteceu agora. Eu posso aplicar o método da adição. Quando eu somar aqui, ó, menos 7 mais 2 vai dar menos 5. A mais 4A, 5A. Observe, quanto que é menos B mais B? Dá 0, senhoras e senhores? Pronto. Então a gente percebe a partir daqui que A é menos 5 sobre 5. Ou seja, o A é igual a menos 1. E agora, professor, o que a gente faz? Agora a gente volta em uma das equações e determina o valor de B. Então vamos retomar aqui. Retomando, por exemplo, a primeira equação aqui, a de cima. Como podemos pegar a de baixo também. 2 é igual a 4 vezes o valor de A, que é menos 1, mais B. Ora, se nós multiplicarmos isso aqui, nós vamos ficar com 2 igual a menos 4 mais B. Se eu passar o 4 para o outro lado, ele está negativo e passa positivo. Somando com 2 dá 6. Então B é igual a 6. De maneiras que nós achamos já o coeficiente A, que é menos 1, e o coeficiente B, que é 6. E a gente vem para cá e constrói a nossa lei de formação. F de x é igual a menos x mais 6. Chegamos aqui na nossa resolução e determinamos então a lei de formação desta função. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, pause o vídeo e veja bem pausadamente para que você compreenda. Qualquer dúvida, deixa lá um comentário, né, no vídeo que a gente responde. Então, turminha, chegamos aí para mais uma situação, problema. Vamos lá? Olha lá. A função f de reais em reais definida por y, que é igual a f de x, ou seja, ele está simplesmente replicando aqui. É igual a x mais b, tem um gráfico esboçado. O coeficiente linear e o zero da função são respectivamente quanto? Então ele dá as opções aqui. E ele dá um gráfico. Essa questão, senhoras e senhores, é muito fácil. Tudo bem, galerinha? É muito fácil. É só você olhar. Quem é esse carinha aqui? Não é o intercepto do eixo y? E quem é esse carinha aqui? Não é o intercepto do eixo x? Então a gente determina as coordenadas. Olha só. 0 e 3. E aqui é quanto? 5 e 0. Perceba que eles são, então, o intercepto dos eixos, tanto do eixo das ordenadas quanto do eixo das abscissas. Quem é o intercepto do x? É a raiz. Então, isso aqui já é a raiz da nossa
função. E quem é o intercepto do eixo y? É o coeficiente linear. Perceba, é fácil demais. Olha. Então, qual a opção que nós temos? Respectivamente, atenção para não errar por uma bobeirinha. Então, primeiro ele quer o coeficiente linear e o zero. Primeiro vem quem então? O 3. E depois o 5. Quais as opções? A não é, B não é, qual a opção? Opção C. 3 e 5. Muito fácil, né? Parabéns, vamos rumo à aprovação para a próxima questão. Bom, galerinha, olha só, chegamos para a resolução da última questão do vídeo de hoje, e é uma questão de situação-problema envolvendo função do primeiro grau, função afim. Então a questão é o seguinte: o valor de uma máquina decresce linearmente com o tempo, devido ao desgaste. Sabendo que hoje ela vale R$10.000 e daqui a 5 anos ela custa R$1.000, o seu valor daqui a 3 anos será... Tudo bem? Então nós fizemos a primeira leitura e aí nós devemos repetir essa leitura e vamos anotar os termos importantes nessa leitura. Olha só, ela fala que ela é uma máquina e ela vai ter o seu valor decrescido. E de que forma esse decrescimento acontece? De forma linear, ou seja, galerinha, é uma função do primeiro grau decrescente. Então eu tenho algumas características que já estão implícitas nessa interpretação. A partir dessa interpretação, eu já tenho alguns dados para começar a resolução do meu problema. Como ela fala que é decrescente e que é linear, então a função será do tipo f de x igual a ax mais b, porque é linear no primeiro grau. Outra coisa que eu preciso saber, como ela é decrescente, esse a aqui será negativo, o coeficiente angular. Esse coeficiente angular aqui será negativo por ser decrescente. Então, quando ele diz que o custo hoje vale R$10.000, ele está dizendo agora. Então, esse preço dessa máquina, o valor dessa máquina, ele varia em função do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais ela se desgasta e mais ela vai ter o seu valor vai sofrer uma desvalorização, tudo bem? Então a gente vai partir desses dois princípios. Ele diz, olha só, que hoje, ou seja, f de zero, tomamos o tempo como zero, tudo bem? Então nós temos a função tempo, tudo bem? Esse x aqui pode tomar aqui a forma de t, f de t, igual a t, em que o tempo é zero. Tudo bem? Então f de t é igual a 10.000. E aí nós temos uma outra situação que ele dá, é que daqui a 5 anos, ou seja, o tempo agora será, esse tempo inicial é zero, e o tempo que ele me deu aqui, que eu vou chamar de tempo final, ou tempo que ele deu ali, de 5 anos. Então eu tenho que f de 5 será igual a quanto? Será igual a 1.000. Então, galera, para definir uma reta, basta que nós tenhamos 2 pontos. Então ele me deu esses 2 pontos na minha situação problema. Esse é o primeiro ponto, que é o f de 0, que deu 10.000, e o f de 5, que deu 1.000. Agora basta resolver essa situação aplicando o valor dado aqui desses 2 pontos, que nada mais nada menos são esses, que nada mais nada menos é que eles são esses 2 pontos, o ponto 0 e 1.000, ou seja, desculpa, 0 e 10.000, e o outro ponto 5 e 1.000. E quem são esses caras? X e Y. É a mesma situação do problema anterior. E quando eu substituir, eu vou encontrar 2 equações. Vamos fazendo? Então, para a primeira equação, eu tenho que 10.000 será igual a A, que eu não sei, vezes 0, mais B. Daqui eu não tiro que B é igual a 1.000. Desculpa, que B é igual a 10.000. Então, se eu resolvo isso aqui, eu determino por quê? Quando eu tenho A vezes 0, que vai dar 0, olha o que aconteceu. B é igual a 10.000, porque 10.000 é igual a B, então B é igual a
a 10.000. Agora ficou fácil. Agora eu vou substituir na outra equação aqui, ó, no outro ponto. Como é que vai ser então? 1.000 será igual a A, que eu não conheço, vezes 5, que é x, mais o B. Quanto que é o B que eu acabei de achar? 10.000. Olha que fácil. Que tipo de equação é essa? Equação do primeiro grau. Letras para um lado, números para o outro. Então eu posso passar esse A para cá, ó, esse 10.000 para cá subtraindo. Então fica 1.000 menos 10.000 igual a 5A. Quanto que é 10.000 menos 1.000? A menos 9.000, certo, senhoras e senhores? Então menos 9.000 é igual a 5A. Então quer dizer que eu posso passar esse 5 dividindo? Sim, então A é igual a menos 9.000 dividido por 5, que vai dar, é facinho fazer, 90 dividido por 5 dá 1, sobra 4, baixo 0, dá 8, 8 vezes 5 dá 40, para 40 nada, e aí aqui você acrescenta os dois zeros. Então 1.800 menos 1.800 é o valor de A. Como a gente agora tem o valor de B e tem o valor de A, com isso nós conseguimos determinar a nossa função. E aí a gente precisa escrever essa função. Quais são os valores que eu achei? Eu achei o valor de A sendo menos 1.800 e o valor de B sendo 10.000. Então a gente vai fazer aqui uma anotação, 10.000, e aí eu vou guardar essa informação. Vamos apagar aqui rapidamente. Para continuar, se eu já tenho A e o B em uma outra função, f de t, que eu chamei lá do tempo, né? Então vai ser menos 1.800t mais 10.000. O que o problema quer saber? O problema quer saber qual é o valor da máquina daqui a 3 anos. Então eu vou fazer o f de 3. Ó. F de 3. O t não é o tempo, então o tempo agora é 3. É só trocar aqui, ó, menos 1.800 vezes 3 mais 10.000. Tudo bem? Então vamos lá. F de 3 é igual a menos, porque eu tenho um sinal negativo antes. Então, 3 vezes 8 dá 24. Vão 2, 3 vezes 1, 3 com 2, 5.400 mais 10.000. Então a gente tem aqui, ó, 5.400 menos 5.400 mais 10.000. Eu vou ficar com 4.600. Tudo bem? Qual será o valor então desta máquina daqui a 3 anos? O valor dessa máquina daqui a 3 anos será de R$ 4.600. Ou seja, nossa resposta é R$ 4.600. Tudo bem, galerinha? Então, com essa resolução, chegamos ao final da nossa primeira aula sobre função do primeiro grau. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, quem ama, cuida. Um abração, fiquem com Deus.